Vou dizer boa noite de novo, agora no microfone. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez. Não? Oh, sejam muito bem-vindas. Se precisarem de alguma informação, depois da palestra a gente pode estar conversando, tá bom? Ok. E como sempre, né? Eu preciso fazer uma colinha porque eu nunca lembro do que eu vou falar. Então eu vou pedir a todos que fiquem bem à vontade agora, tá bom? Se preparem bem para que a gente possa ficar relaxado, tranquilo, sereno e prestar atenção na palestra, porque a nossa palestra é sempre um aprendizado. É conhecimento que vários de nós ainda não temos, né? Então, se ficarmos todos atentos, vamos aprender muito, tá bom? Então, vamos lá. Eu faço cola porque a minha mente já não me ajuda muito, então eu escrevo em casa para poder falar aqui, tá bom, gente? É uma simples abertura, mas se eu não fizer cola, eu não consigo repetir nada. É. Então eu colo. Então vamos lá, eu vou repetir novamente, tá bom? Boa noite a todos. A nossa gratidão por estarmos nesse momento reunidos na busca de conhecimento e para recebermos boas vibrações, nos sentindo acolhidos e aconchegados no abraço carinhoso de Jesus. E de todos os espíritos amigos e protetores e mentores que nos acolhem. E agora vamos fechando os olhos, respirando tranquilamente. E conforme formos fazendo a oração do Pai Nosso, vamos sentir a energia de Jesus e dos mentores realmente nos abraçando. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. De todo o mal, Senhor, porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero apresentar essa nossa amiga querida, trabalhadora da nossa casa, e que hoje vai nos brindar com o conhecimento que ela já possui, né? E vai nos ensinar um pouco mais alguma coisa que ela já sabe, tá bom? Eu passo para ela o microfone. Muito bem recebida aqui por nós. Obrigada. Estão ouvindo? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva com seu amor, com muita luz. Eu não falei o nome dela. Nós a conhecemos como Neia, viu? Sou eu. Eu ali pensando, né, gente, que ela escreveu, acho que ela pode continuar escrevendo. O que vocês acham? Vocês viram que lindo? Pode continuar, viu? Vai ver, é um dom ainda. Então, eu sou a Neia e eu sempre gosto de começar agradecendo a Deus por este momento. É um privilégio enorme estar aqui na frente para a gente conversar um pouquinho sobre a espiritualidade. Então, estar aqui junto com vocês no Evangelho do Lar é um privilégio que não é dado a todos. Infelizmente, por escolha, não estão aqui. Também quero agradecer a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos mentores espirituais que se faz presente, a toda a espiritualidade amiga que está aqui.
Também quero agradecer a direção da casa, na pessoa do nosso amigo Ricardo, o presidente, pela confiança, né? Por ter me convidado e por eu estar aqui hoje. Hoje, eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Que é o nosso consolador. E se ele veio consolar, nós precisamos entender esse consolo. Então, eu escolhi falar com vocês hoje sobre os tormentos voluntários. E aí, eu já quero deixar muito claro a vocês que nada do que eu falar aqui tem a ver com os meus amigos mais próximos. Tudo bem? Então, assim, não leve para o pessoal, porque a gente vai estar falando dos tormentos voluntários. E aí eu começo perguntando para vocês se vocês sabem o que significa tormentos. Então, olha só. Tormento, ato ou efeito de atormentar. É uma ação, é um ato, é algo que eu faço a mim mesmo. Então, eu atormento, mas eu também posso atormentar o meu próximo, ou o meu distante em redes sociais. Então, isso é tormento, sofrimento doloroso, tortura, inquietação, dor física violenta. Tormento, causar sofrimento ou angústia. Tormento, causar agonias, aflições, atribulações, desesperos e infortúnio. Isso significa tormento. Só que tem uma coisa, lá no Evangelho, ele vai dizer para a gente que é voluntário. Como eu posso causar tormento em mim mesma? Como nós fazemos isso? E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente causa tormento. E aí eu pergunto para vocês, causamos tormentos a nós mesmos? E aí, eu sou professora de história. E aí eu vou contar uma história para vocês que na época da pandemia eu continuei trabalhando, porque eu era vice-diretora. E aí as pessoas iam para a escola, estavam perdendo seus entes queridos, não sei vocês, mas eu tive muita oportunidade de falar do Espiritismo. Porque as pessoas queriam saber o que acontece. Onde será que ele está? Será que ele está bem? Por quê? Por que ele foi escolhido? É verdade que só vão embora os maus? E aí eu fui ajudando. E aí você vai, né? E vai pesando. E aí um dia eu cheguei na minha casa da escola, e eu cheguei, e eu realmente estava passando por um processo de tormento. E eu comecei a chorar, tive uma crise, liguei para o marido, trabalhando, não atendeu. Liguei para não sei quem, não atendeu. E aí eu liguei para o meu amigo Samuel, que está sentado ali, vocês viram. E o Samuel, quando ele chegou, vocês já viram a voz dele, né? E ele atendeu o telefone assim: oi, minha amiga, tudo bem? Eu, oi, Samuel. Ele, calma, respira, essa vozeirona dele. E falou, vamos fazer uma prece. E começou a orar por mim. E em nenhum momento ele falou cura, paz, ele falou espiritualidade, continue com ela e fortaleça. E que esse vozeirão todo. E aí ele orou, fez a prece, terminou a prece e começou a falar de outro assunto. Quando terminou a ligação, a gente estava rindo, não é, Samuel? Tinha passado. Então eu mesma ter feito a prece, em vez de pensar em ligar para as pessoas. Mas eu me causei um tormento. Então, quando eu comecei a pensar, se realmente a gente causa os nossos próprios tormentos, eu pensei, eu me amo. Eu não faço isso comigo, eu tenho amor próprio. Você não tem amor próprio? Eu não causo tormento a mim mesma. Então, agora que vocês estão pensando se vocês causam tormento ou não, apesar do amor próprio, quando eu comecei a pensar nessa palestra e comecei a pensar todos os tormentos que eu já me causei, o que aconteceu com a minha vibração? E quando cai a vibração? Mas foi aí, com a espiritualidade, linda e maravilhosa, como sempre, mandou uma palavra que Jesus falou aos seus discípulos. E o que Jesus falou aos seus discípulos? Jesus disse a eles, misericórdia quero, e não sacrifícios.
Então, nesse momento que você está pensando, quantos de infortúnios você se causa? Lembre-se de Jesus dizendo aos seus discípulos: misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não sei se vocês sabem quando Jesus falou isso aos discípulos, mas ele falou isso porque Jesus encontrou com fariseus. E esse fariseu, ele era um homem que era considerado não muito honesto, cobrava impostos, tinha vários deuses. E Jesus sentou com ele e começou a explicar para ele as coisas. E os discípulos se reuniram. Não foi um discípulo, foram todos. Eles se reuniram e foram tirar satisfação com Jesus. Como assim conversa com esse homem? Ele é explorador. E é nesse momento que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não entenderam. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Está em Mateus 12, 7. E aí é nesse momento que a gente começa a pensar no quanto a gente tem feito isso contra nós mesmos. Eu quero lembrar que nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para nos colocar numa posição. Jesus sabe quem nós somos. A espiritualidade nos conhece até melhor do que nós mesmos. Então, quando eu faço isso comigo, eu tenho que lembrar que Jesus me conhece. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos amou primeiro. E aí fala assim: nossa, Neia, parece autoajuda, é consolador. Como é que você vai consolar? Ele é consolador. Então, antes da gente se julgar, a gente tem que lembrar que continua muito vivo a mensagem de Jesus. Quer que sejamos misericordiosos com o próximo e com nós mesmos. E não sacrifício. Não é para você se sacrificar naquilo que você ainda não consegue fazer. Mas é para você fazer o que você consegue fazer. Dito isto, hoje o capítulo é o 5, bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos. Os Espíritos, eles vêm nos instruir, dizer: olha, não é desse jeito que você tem que agir. É assim, ó. E aí fica por sua conta. E aí, olha só, Fenelon, que foi um padre, que escreveu livros sobre a educação e sobre os anjos. O livro sobre os anjos, a Igreja Católica não aceitou. E ele também não brigou, não falou nada, só disse tá bom. Então, no século XIX, ele vem falar com a gente sobre os tormentos voluntários. E aí, quando ele fala, eu já vou dizer, gente, é uma instrução bem assim, de pai rigoroso. Então, não é a Né que está falando, eu vou ler o que está no Livro dos Espíritos, provavelmente vocês já conhecem. Então, no item 23, ele vai dizer: o homem está incessantemente em busca da felicidade. Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Então, calma aí. Aí ele continua: entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Então, estamos num planeta de provas e expiações? Estamos. Mas ele não disse que não tem felicidade no planeta Terra. Ele disse que essa felicidade é relativa. Porque, olha só, esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu considero um momento de felicidade. Mas isso não significa que nós não tenhamos os nossos problemas lá fora. Isso não significa que esteja tudo bem, tudo feliz lá fora. Mas aqui dentro é um momento de felicidade. Então, dizer que no planeta Terra não existe felicidade está errado. É uma felicidade que não é completa. Ela é relativa. Então, quando você fala assim: olha, eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Num planeta de provas e expiações, nós temos apenas o direito de gozar de uma felicidade relativa. Momentos felizes. Eu, quando olho para minha neta, apesar de todos os problemas, não tem como não ser feliz, gente. Fica evidente. Mas essa felicidade é relativa. Não significa que na família não tem gente com dengue, não é? Não significa que a gente não tem os nossos problemas. Então, a gente não pode sair por aí dizendo assim: eu vim para sofrer, porque aqui nós só reencarnamos para sofrer. Não é verdade. A felicidade, ela é relativa. No Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, olha, na questão 920, o codificador pergunta:
Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Já respondemos, né? Mas olha o que os espíritos superiores respondem. Não. Eu gosto dos espíritos superiores. Não tem que ir. Não dá para a gente ficar mais ir. Não, é não, é não. Espíritos superiores, eles são diretos. Então, não posso gozar, mas eu tenho que prestar atenção no que está escrito na pergunta. Completa felicidade. Completa não. E aí ele continua dizendo, ó, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiações. Se fosse para a gente ser completamente feliz, não era nesse planeta que a gente ia reencarnar. Num planeta de provas e expiações. Continuando, ele fala, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, depende de nós para sermos felizes nesse planeta. A gente tem que fazer tudo o que a gente puder. E aí, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer como fazer isso. No livro Nascer e Renascer, psicografado pelo Chico, o Espírito Emmanuel vai dizer, olha o que nós pedimos quando nós vamos reencarnar nesse planeta. Eu olhei e falei, não é possível, né, que você pediu tudo isso. Não pode ser. Olha o que nós pedimos. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio. Aí eu pergunto, o que é rogar? É implorar. A gente implora para ter luta aqui, para a nossa evolução. Continuando, ele diz, olha, solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. E aí você chega aqui, não combina com o filho, e começa lá, como que pode um negócio desse? Não, só eu joguei pedra na cruz, não é possível. Não, você não jogou não, você pediu. Olha só, imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrotas em romagens mal vividas. Nós imploramos, olha, eu caí aqui, coloque eu lá de novo que agora eu vou. E a espiritualidade é tão impressionante, que é aquilo assim, olha só, pensa que você está resolvendo uma questão, você responde A, eu falo, está errada, faz de novo. Você fala B, a espiritualidade fala, está errado, faz de novo. Aí você fala, vou para a última, E, está errado. Aí te sobra uma alternativa só, e você acerta e nós comemoramos. É Deus, é a espiritualidade. Permitindo que a gente volte aqui para acertar. E nós pedimos isso, porque nós queremos evoluir. Então, Emmanuel vai dizer que a gente pede, olha só, suplicamos a presença de algozes com quem cultivamos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Já imaginaram isso? Você suplicando para vir junto com seus algozes, com pessoas que você odeia, com irmãos nossos que nos fizeram mal, ou que nós fizemos a eles. Então, Emmanuel vai dizer que a gente pede isso. E por fim ele fala, pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando que nessa nova oportunidade nós exercitamos a fé, a resignação e a paciência. Estamos cumprindo o combinado? Pedimos, mas estamos cumprindo. E nessa hora, quando eu lembro assim, misericórdia, eu quero. Não sei vocês, mas eu vou precisar de misericórdia da espiritualidade. Porque nós pedimos esse momento. E conseguimos, estamos aqui. Continuando lá, o Evangelho, ele continua dizendo, olha o que Fenelon vai dizer de nós. Mas ele a procura nas coisas perecíveis. Então estamos procurando a felicidade. Aí ele fala de nós, né? Procuramos nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais. Nós achamos que a nossa alegria, que a nossa felicidade é ter um carro novo. Nós achamos que a nossa felicidade são posses, bens materiais. E aqui eu não estou aqui para dizer que não seja. Mas esse não pode ser o nosso único desejo e foco. Aí ele fala assim, ó, em vez de buscá-la, onde a gente deve buscar? Nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então, o gozo da alma é como se você se sentir um pouquinho no céu.
Isso que nós estamos sentindo aqui, ó, esse ambiente, é um pouquinho o céu, essa paz. Isso é o céu. Então ele fala para a gente procurar nisso, nos gozos da alma. Em vez de buscar a paz no coração, única felicidade verdadeira neste mundo. Qual é a paz nesse mundo? Qual é a felicidade nesse mundo? É a paz no coração. Como está seu coração? Quer ser feliz? Procure a paz no coração. E não sou eu que está dizendo. Isso está no Evangelho. É o Evangelho que está dizendo. Ele procura a avidez, tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Avidez é você procurar com força, com insistência. Sabe? Você vai com tudo. Nós fazemos isso? Por algum acaso, nós estamos procurando por coisa que vai agitar e perturbar a nós mesmos? Porque falar que quer a paz é uma coisa, né, gente? Falar, todo mundo fala, quer a paz, ninguém vai falar que não quer. Agora, viver. E aí, ó, essa parte foi a que mais me tocou. É coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. E aí, ó, eu coloquei ali a foto do Evangelho, eu não sei se vocês já abriram o Evangelho nessa parte, mas cabe a nós evitar. Ele fala que a gente faz de propósito. Vocês estão fazendo de propósito? Nós estamos fazendo de propósito? Porque a ideia aqui não é nos acusar, é fazer com que a gente preste atenção e tenha o autocuidado. Cuidar da gente para que a gente não sofra tanto. E aí, continuando, olha só. Voltando ao livro, ele vai falar, somos herdeiros do nosso pretérito. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E nessa condição arquitetamos nossos próprios destinos. O que nós fazemos leva ao nosso destino. E aí ele fala assim, ó, por que nós fazemos essas escolhas? É de propósito? Aí Emmanuel vai dizer assim, ó, entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga do dever nobilitante. Nobilitante é o dever nobre da evolução. Nós perdemos a nobreza. Nós esquecemos dos contratos feitos e nós chegamos aqui. E aí nós sofremos. Tem aquele dia que a gente acorda angustiada. Aí você está angustiada, está angustiada, está angustiada, está angustiada. Aí você fala, nossa, eu estou tão angustiada. Aí alguém te liga. Oi, Inés, está bem? Não, menina, eu estou tão angustiada. E aí você começa, ai, será que vai acontecer alguma coisa com meus filhos? Será que minhas netas estão bem? Será que meu marido? E começa. O que eu estou fazendo comigo? Estou me torturando. E lá no fim do dia você lembra. Aí você fala, poxa vida, eu pensei tudo isso, não fiz uma prece, não fiz uma oração. E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, acontece com a gente. Porque não é por acaso que nós estamos aqui. Mas é bom lembrar que Jesus nos conhece. Eu fico pensando na espiritualidade olhando para nós. Nós estamos lá com angústia terrível o dia todo porque acordou assim. E a espiritualidade olhando. Eu não sabe fazer prece. Abre o Evangelho. Vai lá, faz alguma coisa. Eleva a vibração. E nós lá, estou angustiado, estou angustiado, estou angustiado, estou angustiado. E quando chega aqui na casa, a gente tem que recolher pensamentos. Porque nós ficamos com pensamentos repetitivos que fazem o quê com a gente? Baixa a vibração. E quando a gente baixa a vibração, várias coisas podem acontecer. Então nós temos que ter o autocuidado de nos cuidar enquanto cristão. De ver que o Evangelho é consolador. E utilizá-lo ao nosso favor. Aí ele fala assim, ó, instintivamente tornamos despreocupados. A gente se despreocupa. A espiritualidade deixa para quando, né, tiver velho. Todos envelhecem. E aí ele fala, ó, a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio. A gente acha que tem domínio de tudo, que a gente pode controlar tudo. E é mentiroso esse domínio. E aí fala do nefasto prazer. Queremos prazer sem merecimento. Queremos ter o que não merecemos, o que não lutamos para ter. É engraçado isso, gente. Parece pesado. Mas é Emmanuel e o codificador que está falando. Não é a Neia. Vocês sabem que eu gosto de rir. Então, não é a Neia.
Continuando, eu queria que vocês olhassem essa imagem. O que vocês estão vendo? Quando a gente analisa uma imagem, a gente fala quem a gente é. A gente analisa de acordo com os nossos pensamentos. O que vocês acham? Tem alguém sofrendo? Pode ser algo muito sério, como pode não ser. Nosso irmãozinho aí, ó, pode só ter escutado um não. De vários que a gente escuta pela vida. Mas olha para ele. Olha onde ele está. Olha onde ele está. Pensa bem, gente. O mar. O mar é uma coisa... Quando eu chego lá, eu fico pensando, pelas obras se conhece o Criador. Só Deus poderia fazer aquilo. É muito lindo. E aí você está diante disso. Aí tem os animais, tem areia, tem uma árvore. Olha o sol. Que sol lindo. Energia. Vitamina D. Energia telúrica. Mas como ele está? Então, cuidado para você não estar no lugar desse se sentindo exatamente assim. Porque se nesse momento ele começasse a olhar como o mar é lindo, olha o sol, olha isso, os problemas iam continuar? Ia, com certeza. Mas ele ia elevar a vibração. E quando eu elevo a vibração, o que acontece? Você vai ser intuído pelo bem e pode vir a resposta. Você pode escutar o seu mentor falar, toma vergonha na cara, isso nem é problema. Não fica pensando que os espíritos, o mentor, vai te alisar, porque não vai. Porque eles devem falar, não acredito que você está errando nisso de novo. Não acredito que você está judiando de você. Olha onde você está. Então a gente precisa ter muito cuidado com nós mesmos. Porque não adianta a gente aprender o evangelho se a gente não vai colocar isso em prática. Ele é consolador, não te consola por quê? Porque você não coloca em prática. Então é preciso que a gente coloque em prática. Continuando, ele vai dizer, pobres e sensatos. E eu falando, meu Deus, como eu sou insensata. Com efeitos que não se lembre de que talvez amanhã tenha de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Toda vez que nós fazemos isso com a gente não está evoluindo. A gente tem aquela ideia que no Espiritismo o sofrimento é evolução. E não é, evolução é não sofrer. É você estar angustiado e fazer uma prece. E você colocar uma música, algo que vai fazer com que sua vibração eleve. E não ficar sofrendo o dia inteiro. Isso não é evolução. Então ele fala assim, para a gente que fazemos isso com nós que nos atormentamos, isso não é evolução. Você não é bem-aventurado quando você mesmo causa seu sofrimento. Olha o que ele diz para a gente. Ele vai dizer, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Não se aplica a quem faz isso consigo mesmo. Não é feliz, não vai ter consolo. Vai ficar olhando, esperando você, falando assim, e aí, você não leu o evangelho? E aí, o que você fez com o que você aprendeu? O que você fez? É isso, não vai ter consolo. Então é um sofrimento inútil. Quando nós nos causamos tormentos. Na Gênese, ele vai dizer assim, Kardec vai dizer, mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Excesso no comer, excesso no falar. Todos os excessos, tem que ter equidade. Não pode ter excessos. E aí eu vou lembrá-los que ser espírita é para quem aguenta, não é para qualquer um. Né? Se está ficando pesado, por isso que eu disse que eu não estou falando de nada para os meus amigos mais próximos. Porque a gente se liga e a gente comete vários erros nessas ligações. Reclama, né, Dionéia? Porque isso, porque aquilo, não mereço. A gente tem um senso de injustiçado. Nada é justiça. Fala, será que Deus não está me vendo? Está sim. Está querendo que você passe mais essa provinha aí,
para ficar mais próximo dele. É isso que ele está querendo. É só isso. E nós confundimos justiça com vingança. Justiça é iguala. Aí alguém fez alguma coisa para você, né? Te falou uma palavra, tomara que ele aconteça isso e isso com ele. É justiça? O que é justiça? Então nós não temos nem o entendimento de justiça. Para começar, queremos vingança, que o nosso Deus faça vingança. E não vai, é justiça, é merecimento. E aí a gente precisa saber que os maiores males nossos é o que nós causamos aqui. E aí nós confundimos. Na questão 903, assim como ele pergunta, olha, assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, então ele afirma que nós, olha, quase sempre, nós que fazemos os nossos sofrimentos materiais, está vendo? É uma afirmação. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais. Então, o codificador, ele está afirmando que nós causamos nosso sofrimento. E aí ele fala assim, ó, ele pergunta, também o será de seus sofrimentos morais? E aí ele fala assim, ó, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Então, algumas vezes não depende da sua vontade. Algumas. Tem outras que é preguiça, escolhas erradas, atitudes erradas. E aí ele fala assim, ó, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Ou seja, nós passamos a torturar a nossa alma. Mas é lógico que nós somos espíritas, o que a gente faz? A gente começa a confundir. E aí a gente acha que todos os nossos problemas é da reencarnação. Né? Joguei pedra na cruz e agora estou pagando por tudo. E confundimos duas leis de Deus, a reencarnação e a lei de causa e efeito. E aí todos nós sabemos que a reencarnação é uma lei natural criada por Deus. E as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. Todos nós sabemos disso. E aí ele fala assim, ó, a reencarnação é manifestação da justiça e misericórdia divina. Quando eu estava falando da questão lá, que respondeu, estava errado, o que vocês acharam? Vocês acharam que era injusto, né? Imagina, errou. Deus não pensa assim. Deus vai te dar outra oportunidade. Por isso que ela é justiça, mas também é misericórdia. A reencarnação é um retorno à vida física para recapitular e reaprender. Queridos, pensa bem. Vocês achariam justo um aluninho chegar na pré-escola e o professor pedir para ele fazer uma produção de texto, quando ele não conhece ainda o A? Quando ele está aprendendo o alfabeto? Você faria isso com uma criança? Vocês acham que Deus faria para nós? Vai lá aprender. É aos pouquinhos. A gente tem que entender que a reencarnação e a lei de causa e efeito está dentro da lei de amor de Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Vocês acham mesmo que Deus vai fazer uma reencarnação que a gente não suporte, que a gente não aguente? Vocês acham que eles vão sentar lá para fazer todo o projeto da nossa reencarnação? Para fazer coisas que vão fazer nós falharmos? É isso que a espiritualidade vai fazer? É isso que o seu Deus vai fazer? Por isso que a gente fala, os nossos maiores sofrimentos aqui não vêm das reencarnações. Porque Deus é justo. Porque está dentro da lei dele de amor, ele ama todos. E ele nos trata com individualidade. Não tem reencarnação a toque de caixa, vai um monte e reencarna, não. E é perfeito. São espíritos superiores tratando da nossa reencarnação. E aí a gente confunde com o quê? Com a lei de causa e efeito. Que é uma lei natural. É uma lei física. Vocês sabem disso. Toda ação gera uma reação. É uma lei da física. E é uma lei de Deus. E aí ele fala assim, ó, tudo que realizamos na vida, em palavras, pensamentos e atitudes, gera uma energia correspondente.
Então, fique certo de que esse momento aqui, ó, vai gerar uma energia correspondente. O que chamou muito minha atenção aqui foi o pensamento. Você pode falar assim, olha, eu não sou invejosa, porque você não tem atitudes de invejoso. Mas e o pensamento? Então, a gente tem que saber que os nossos pensamentos também geram uma energia correspondente. E aí, porque eu coloquei a lei de causa e efeito? Para a gente entender que muita coisa que a gente acha que é de reencarnação são de atitudes nossas nesta vida. Continuando, ele vai dizer para a gente, olha, agora voltando ao texto do Evangelho, haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelos ciúmes. E aí eu não estou falando de cuidado. Não dá para confundir o que é cuidado e ciúmes. Ah, eu não tenho ciúmes das minhas coisas e deixa tudo jogado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos ciúmes, da posse. É disso que ele está falando. Estou falando da inveja. Olha o que ele vai dizer, olha só. Que é um tormento você ser invejoso, você ser ciumento. Por quê? Porque você não vai ter paz, olha o que ele diz. Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Nunca está em paz, repousando. Sofrem ambos de uma febre incessante, está o tempo inteiro. As posses alheias lhe causam insônias. Quando o outro tem mais que você. A pessoa não dorme, pensa nisso. Que infortúnio é esse? O sucesso dos rivais lhe provocam vertigens. O que é vertigem? É você não enxergar direito. Né? Você para de se ver para ver só o outro. Porque você está com inveja, aquilo te consome. O termo morrer de inveja é verdade, espiritualmente você morre. Então é verdade. E aí ele continua, seu único interesse é o de eclipsar os outros. Eclipse. A lua faz o que com o sol? Tampa. Esse é o único interesse que a pessoa tem. Ou nós, toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera e os ciúmes. É evangelho, tá, gente? Tá pesado, mas é evangelho. Olha no livro Evolução dos Dois Mundos, o André Luiz vai dizer: acautelai-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e os ciúmes, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te procedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Eu gosto muito desse verbo acautelar, vai com cuidado, presta atenção, não deixa chegar, sabe? Se afasta, que pensamento é esse? Isso não é meu. Ele fala para a gente ter cautela e procurar o quê? Alegria e tranquilidade. Aí eu falo assim, ó, tá tudo aí. A espiritualidade já deixou tudo aí. E aí a gente vem aqui querendo que o mentor fale com a gente não quer ler, a gente não quer procurar. Porque é tão bom, né, gente? Fala a verdade, você chega assim, né, vem aqui alguém, principalmente para falar coisa boa. Não é bom? É bom, mas já está aí. Nós temos que fazer a nossa parte, a espiritualidade já fez a dela. Continuando, ele fala assim, ó, e agora, depois dele fazer tudo isso, ele vai nos acalentar, vai nos consolar. E aí ele diz, ó, que de tormentos ao contrário se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Está contente? E aí eu não estou falando da gente não ter o básico nesse planeta. Eu estou falando que às vezes a pessoa, por exemplo, ó, pensa se eu resolvesse ter um cavalo. Eu não tenho onde colocar, mas eu quero um cavalo. Aí trabalha de manhã, de tarde, de noite, dá aula, não tem tempo para vir aqui, não tem tempo para espiritualidade, aí compra o cavalo. Aí vai colocar onde? Aí não sabe cuidar do cavalo. Aí tem que contratar alguém. E aí vou ter que trabalhar mais. Para que a Neia precisa de um cavalo? Pensa nisso. Tem coisas que a gente não precisa, mas a gente insiste. E a espiritualidade ainda manda os amigos dizer, deixa de ser doida, Neia, você não precisa de um cavalo. E o que a gente... Não, mas eu quero um cavalo. Eu posso fazer isso? Eu posso. É livre-arbítrio. Mas eu vou ter mais problemas? Eu vou. Então, às vezes, é preciso se conformar. Eu coloquei o cavalo porque eu fiquei pensando em alguma coisa que
não atrapalhasse o sonho de ninguém aqui. Eu falei, eu acho que ninguém aqui está querendo ter um cavalo. Então, por isso eu coloquei, tá, gente? Mas eu não quero ter cavalo. Mas ela quer ter cavalo para o pai cuidar, é diferente, ela já tem o cuidador. Não é igual eu que não tenho, porque o meu marido não vai cuidar, eu tenho certeza. Ó, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Ele fala assim, a gente nota o que não tem. Você nota. Não é que a gente não nota, estamos encarnados. A pessoa está viajando 5 vezes no ano e você, com muito sacrifício, uma. A gente nota, nota, mas nota sem inveja. Esse que é, não é que a gente está cego aqui e não está vendo, mas é para notar sem inveja. E ele fala assim, ó, e não procura parecer mais do que é. Isso é importante. Gente, quando a gente chega, as pessoas já sabem quem nós somos. A gente não precisa dizer quem somos. Não precisa, as pessoas sabem quem nós somos. Você olha, você já vê. A pessoa conversa comigo 10 minutos, fala, Néia, fala demais. 10 minutos. Vocês podem ter certeza disso. Com 10 minutos vão falar, Néia, fala demais. Meu amigo falou, se a minha neta for briguenta igual eu, amigo, eu não brigo mais. Agora eu choro para a espiritualidade, que eu ainda não consigo só passar por cima. Agora eu choro. Mas as pessoas nos conhecem, a nossa energia. Agora, ser o que você não é dá trabalho. Pensa, mostrar que você é uma coisa que você não é. E aí é lógico, vamos ter tormentos, tentando ser quem nós não somos. Aí ele diz assim, ó, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Pessoa feliz faz isso. Não sei se vocês viram, a casa está fazendo cesta básicas. Olha como nós somos abençoados. Nós temos para nós e temos para trazer para o nosso irmão que não tem. E um dia, se a vida virar muito, pode ser eu que vou receber a cesta que vocês estão montando aqui. E qual o problema? Se esse for minha prova, eu vou ter que passar. Então, nesse momento, nós somos abençoados. Pensa nisso. Então, ele fala, a gente só olha para cima, mas fulano tem isso e isso eu não tenho. E olhar para baixo, o nosso irmão, que nos dá a oportunidade de exercer a caridade. Que nem é caridade, né, gente? Porque não é um quilinho de arroz que vai fazer falta para nós. Então, não é tão caridade assim também, né? Mas pensa nisso. Então, a gente precisa olhar também. Ele fala assim, ó, quando a gente olha para o outro que tem menos, a gente pensa, como eu sou abençoado, como Deus me ama. E ter gratidão pelo que a gente está vivendo. Certo? E aí ele fala, ó, essa pessoa é calma porque não cria para si necessidades quiméricas. Quiméricas é a necessidade que você não tem. Aí você fica inventando. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Pensa que felicidade que é. Está uma tempestade enorme, mas você está calmo. Vocês já pensaram nisso? Eu ainda não cheguei lá, mas eu acho que deve ser lindo. Está uma tempestade, você está na mão de Deus. Calma que tudo vai dar certo. Eu não cheguei lá, mas deve ser muito, muito maravilhoso isso. Estamos aqui para isso, gente, para aprender e chegar lá. E aí, continuando o livro, ele fala, felicidade na essência é a nossa integração com Cristo de Deus. Então, quer ser feliz? Essa é a essência que Emmanuel vai dizer. Quando nos rendemos a Ele para que Ele nos use, como somos e no que temos, a benefício do nosso semelhante. Eu falo demais, não falo? Por isso que eu estou falando, você está sentado. Porque a espiritualidade vai nos usar naquilo que nós temos. Para muitos, falar demais é um defeito. E nem voz de palestrante espírita eu tenho, né? Porque espírita chega aqui com aquela voz, não é? Nem isso eu tenho, mas eu estou aqui. Porque o que era meu defeito, a espiritualidade usou para estar falando aqui com vocês hoje. Então, aquilo que você acha que é o seu potencial que está errado, ele vai nos usar, olha só, como somos e no que temos. É assim que a espiritualidade nos usa. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Todo bem que você fizer, principalmente a você mesmo.
Que às vezes a gente fica na casa espírita pensando que a gente só tem que fazer caridade com o próximo. E aí a gente esquece de nós mesmos. E aí nós estamos lá nos causando tormentos. Sem cuidar de nós mesmos, sem ter a caridade. E Jesus olhando e dizendo. O que Jesus vai dizer? O que ele vai dizer? O que ele vai dizer, gente? O que Jesus falou para os discípulos? Misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. É isso que Jesus está dizendo para você, que ele não quer o seu sacrifício. Ainda mais os que são irmãos. E aí ele termina dizendo para a gente assim, ó. Emmanuel, em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Lembra da lei de causa e efeito? Quer ser feliz? Semeia a felicidade. É lei de causa e efeito, olha só. Emmanuel está dizendo que a gente tem que semear a felicidade. Eu fico pensando que eu cheguei hoje nessa casa e ganhei tantos abraços. Tantos abraços que é quase um passe. Fala se não foi semeada a felicidade aqui. Tem pessoas que passam meses sem ganhar um abraço. E nós aqui chegamos nessa casa e somos abraçados. E é um abraço sem intencionalidade, é um abraço fraterno. Então vamos semear, vamos abraçar mais os nossos irmãos. Vamos ser gratos, ter gratidão. Porque é a lei de causa e efeito. Às vezes a gente acha que a lei de causa e efeito é só para o mal. Se eu faço, eu levo. Não, não é assim. O amor cobre multidões de pecados. Então o amor vai cobrir nossas falhas. E aí ele continua dizendo assim, ó. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Quer a ajuda dos outros? Ajuda os nossos irmãos, é isso que ele está dizendo. E aí eu termino dizendo, tormentos voluntários não. E eu vou repetir, tormentos voluntários não. Já bastam os tormentos naturais, consequências da nossa vida aqui na Terra. Alguns deles responsáveis direta, nossa, agora ou no passado. Então não vamos nos causar tormentos. Vamos nos cuidar, nos amar. E prestar atenção, para quando ele chegar, não falar aqui não. Aqui não vai acontecer. E aí, olha, tormentos voluntários, sim. Tormento voluntário, sim, quando se trata de trabalho no bem. Porque não é simples. Não é, trabalho do bem não é uma coisa assim simples, vou lá e faço. Não é bem assim. Tem tormento sim, você saiu da sua casa, você podia estar no seu sofá, você está aqui. Tem sim, você vai ajudar, vai receber ingratidão. Tem sim. Mas esse tormento no trabalho do bem, ele é necessário. Precisamos nos inocular com um sentimento de paz, de amor, de satisfação, por estar servindo com o Cristo, prevenindo-nos das doenças da alma. Então a mensagem hoje é essa, que a gente se cuide e se ame sempre. É isso, gente. Eita lição danada essa, hein, gente? Agora sim, hein? Vamos levar isso para casa, né? E vamos pensar como é que a gente vai fazer para dominar os pensamentos, né? Para ser uma pessoa mais bondosa, para ter bondade para conosco e para com todos ao nosso redor. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso planeta, né? Os nossos irmãos de outros países acham que podem, né? Tá matando uns aos outros. E as armas são muito pesadas, muito potentes, né? E a gente vê não a pessoa que morre pela ação da guerra, mas aquela que fica naquela pobreza. Nossa, gente, que horror que é, né? A gente não pode nem ficar pensando muito nisso. Pelo contrário, se todo mundo aqui, na hora de deitar ou na hora que se lembrar,
elevar o pensamento, fazer uma prece por esses irmãos. Eu acredito que a gente ajuda mais do que ficar compadecido, né? Com pena. Pena é uma coisa assim muito pesada, né? No meu entender. Mas, se cada vez que a gente se lembrar ou ver um noticiário e ver aquele povo tão desesperado de fome, nas circunstâncias que estão vivendo, por conta da ação da guerra, a gente precisa elevar o pensamento e pedir a Jesus que sustente, né? Que os amigos espíritos que estão trabalhando lá, eu tenho certeza que com tanto trabalho que eles estão tendo, porque eles não param. Quando tem uma guerra, vem assim inumeráveis espíritos para ajudar, para auxiliar, para aconselhar, para ver se consegue chegar na cabeça dos responsáveis, né? Então, eles não estão lá assim, abandonados. Mas, de repente, cada um de nós tem um destino, cada um de nós precisamos passar por uma situação que de repente provocamos lá no passado distante. A Néia nos falou das tormentas. O que esse povo está sendo atormentado, né? Fisicamente, espiritualmente, né? Então, eu hoje vou pedir a todos que elevem o pensamento a Jesus, que com certeza, como ele mesmo disse, quando tiver mais de um, né, falando de mim, lá eu estarei, e estarei presente. Se ele não pode estar presente pessoalmente, ele emana a luz do coração e envolve a todos os seres. Então, nesse momento, com certeza, os prepostos de Jesus, os espíritos amigos que trabalham, os soldados do Cristo, estão por todos os lados e eles estão aqui, na presença dos nossos protetores, anjos da guarda, ou como vocês costumam chamar. E assim, nós vamos pedir então ao Mestre de puro amor, de pura luz. Como eu falei no início, que ele possa nos abraçar, que possa nos dar um pouco do amor que resplandece de toda a sua figura. E que essa imagem de Jesus luminoso, nos abraçando com muito amor, com muito carinho, possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.